Nós estamos na lição 6, liderança masculina. Nossa revista, ela fala sobre desigrejados, então é claro que ela vai falar a respeito da igreja, né? Ou seja, de como nós devemos nos comportar na igreja, porque não basta vir à igreja. Pode ser que você seja um desigrejado dentro da igreja. Será que isso é possível? Você vai na igreja, participa dos cultos, mas não está presente no sentido de que você não colabora, que você não descobriu ainda o seu dom, você talvez não preste atenção, criou um hábito de vir à igreja. Então não basta vir à igreja, nós precisamos vir à igreja, precisamos praticar, participar, nos envolver, aprender. E olha como esse assunto é complexo. Será que tem jeito de você vir à igreja, participar da igreja, ser ativo na igreja e ainda ser um desigrejado? Eu acredito que sim, porque se tudo que você faz é apenas também algo, digamos assim, de fora, né? Não está no coração, não tem valor nenhum. Você pode ser o pastor, você pode ser o cantor, mas você ainda não faz parte da igreja. Tanto que tem gente que quando acaba o cargo, ele sai da igreja. Você já viu isso? Sou presidente de não sei o quê. Aí no outro ano eu não sou eleito, sumiu da igreja. Sou professor, já viu isso? Professor da escola dominical. Agora você não vai ser mais professor. Cadê o fulano? Aí podia dar vários exemplos, né? Cantava no coral, o coral acabou, não vão mais na igreja. Então algo está errado. Tem desigrejado dentro da igreja também, tem desigrejado parado, tem desigrejado trabalhando, porque o que acontece é o nosso coração. Quando o nosso coração não está envolvido com a causa, a gente não vai assim fazer parte da igreja. Então eu creio que todas essas lições são muito boas e ela não é uma lição falada apenas para o desigrejado, né? Porque seria até estranho você ficar falando aqui 3 lições para o desigrejado que não vai na igreja. Então, mas é para a gente, é para nós. E o tema de hoje e o de domingo que vem, ele é de certa forma politicamente incorreto, né? Liderança masculina, liderança feminina. Nos dias de hoje, você fazer diferenciação é complicado, né? Então, a gente não vai falar exatamente sobre essa questão do papel do homem e da mulher em relação a algumas questões que o mundo cobra, porque a gente vai falar da igreja. Mas é claro que a gente vai aos poucos entrando sim nesses tópicos. Porque o mundo hoje, ele quer dizer que é tudo igual, né? O papel não tem papel de homem, papel da mulher, é o papel tanto homem pode ser líder, mulher pode ser líder, e a gente vai esbarrar aqui com temas como esse, liderança masculina, que a igreja, segundo a Bíblia, tem pastores, não pastoras, que a igreja tem líderes, homens, em várias situações, tá? Então, como tem uma outra semana falando a respeito da mulher, a gente vai deixar esse jogo de o que o que o outro, mais para a segunda lição, porque aí a gente já vai ter a primeira em mente e vai falar a segunda. Mas eu creio que um grande problema desse tema é uma falha de pensamento, porque quando você fala o papel do homem e o papel da mulher, você não está falando que o papel de um é superior ao do outro, você está falando que o papel de um é diferente do outro. Quando você fala em submissão, por exemplo, qual que é o grande problema a respeito de aceitar a submissão? A mulher deve ser submissa. Porque se você fala fulano é submisso, você entende que ele é menor. Mas é uma falha pensar assim. A mulher não é menor, ela tem um papel diferente. E o que acontece na maioria das vezes, por que a mulher tem tomado conta de vários papéis de liderança? Porque o homem está ficando cada vez mais frágil,
para não usar outros termos mais pejorativos, o homem não quer exercer o papel de liderança, o homem não tem mais firmeza. Aí é a tristeza, né, dos papéis se invertendo. Os homens estão ficando cada vez mais delicados, mais frágeis, e as mulheres cada vez mais fortes, né? A mulher está mais macho. Tem jeito, tem hora que não tem que ter jeito, tem que usar alguns termos aqui mesmo, né? E o que acontece? Isso em todo lugar, na família, no trabalho e na igreja. Então a lição começa dizendo aqui, qual que é o papel do homem, a responsabilidade do homem na família, na igreja, na sociedade? Ele tem um papel a desempenhar, mas infelizmente está negligenciando. O nosso tema aqui é principal igreja, mas aos poucos a gente vê os outros lugares acontece a mesma coisa, né? A importância do papel do homem. Gente, eu vou falar papel do homem, liderança masculina. Mais uma vez, não é que um é mais importante do que o outro. Nós estamos falando sobre o papel do homem. É por isso que eu vou repetir essas coisas. E muitas coisas que eu vou falar aqui também é o papel da mulher, também é o papel do jovem, de vários, tá? Mas a palavra é especificamente mais para os homens. Então, quando fala do papel do homem aqui, ele começa a dizer que a igreja, ela representa o caráter de Deus, e o mundo observa a igreja. A igreja precisa brilhar, que o Mateus 5, 13 a 16, né, fala sobre ser sal da terra, luz do mundo. Anunciar, 1 Coríntios 14, fala sobre anunciar. Efésios 3 fala sobre pregar, Paulo pregando o evangelho. E se os homens não assumem o seu papel como líder, como pregador, o que acontece? É o ministério da igreja que está diminuído. É o papel do brilho que está se ofuscando, que está diminuindo. Então a gente precisa cumprir a nossa missão. Homens cristãos devem assumir o seu papel na igreja, papel conferido por Deus. Será que estão todos assumindo o papel? Infelizmente, de uma forma geral, né? Não estamos falando só da nossa igreja, de uma forma geral, não estão nem na igreja, nem na família e nem na sociedade, muitas vezes. O homem cristão não pode ignorar o seu papel, desempenhá-lo de maneira desleixada. Homens devem reconhecer o seu papel. Então vamos lá, ponto 1. Se alguém quiser interromper, fique à vontade, tá? A gente não vou ficar insistindo muito, mas quem tiver a palavra, hoje está bem silencioso o dia, então vai dar para ouvir você falar. Ponto 1, em busca de homens de verdade. Se você for olhar para a Bíblia, quantas histórias de homens que Deus levantou para servir a causa. E esses homens eram cobrados, né, da sua santidade, do seu trabalho, da sua responsabilidade. Levantou mulheres, o assunto hoje é homem, tá? Então não que eu estou desmerecendo um ou outro. Homens, quantos homens hoje estão se levantando para servir a causa de Deus? Graças a Deus, muitos, né? Muitos pastores, muitos missionários, muitas pessoas. Mas e nós? Como nós estamos desempenhando o nosso papel na igreja, servindo a Deus? Sobre a história, semana passada nós falamos um pouquinho, né, sobre essa responsabilidade, um certo perigo, naquela passagem de Ezequiel 3, 16 a 21, que o profeta foi chamado a pregar, e se ele não pregasse, o que ia acontecer? Ele seria culpado, lá no caso ele seria até morto, porque não cumpriu a missão. Nós falamos que aquilo lá era uma particularidade daquela situação.
Se ele pregasse e o outro não escutasse, problema do outro. Mas Deus está mandando ele pregar e ele fica quieto, aí ele está cometendo o pecado da omissão. Então, quantas vezes nós cometemos o pecado da omissão, porque a gente fica meio deixando para o outro fazer, ou desanimado. Uma frase que eu tenho falado muito, eu tenho pensado muito esses tempos agora, é o feito melhor do que perfeito. Porque a gente quer fazer tudo perfeito. Eu falo isso até às vezes em relação a essa nova moda, esse novo modelo, né, que a gente tem que aparecer na internet, fazer vídeo, dar aula, essas coisas assim. Graças a Deus a nossa igreja está aqui novamente, então a gente não está fazendo isso muito mesmo, porque também está transmitindo, já é uma forma de estar na internet. Mas professores, pessoas, você no seu trabalho que teve que fazer live, vídeo, é uma coisa difícil, né? É uma coisa muito estranha. Você fala na frente de uma câmera, não sabe, mas não ficou bom, grava de novo, não ficou bom. Aí essa frase é a seguinte: feito melhor do que perfeito, é o seguinte, porque se você, não vou fazer porque não sai perfeito, então você não vai fazer nada. Sempre vai ter alguma imperfeição. Nós vamos melhorando à medida que nós vamos fazendo mais vezes. É a mesma coisa em relação a um cargo, a um trabalho. Mas eu não posso assumir nada na igreja, porque olha a minha vida, olha como eu sou pecador. Mas se você não fizer, cada vez mais você vai ficar separado, ou não vai fazer. Porque em relação à própria vida espiritual, né, se a gente for ficar esperando ser perfeito para ir à igreja, ou para fazer qualquer coisa, a gente não vai fazer nunca. Então nós precisamos nos envolver. E aí, no papel do homem é a mesma coisa. Eu preciso servir, eu preciso trabalhar, eu preciso me envolver. O bem-estar do povo de Deus aumenta ou declina dependendo dos homens que estão entre eles. O papel de cada pessoa é importante. Mas vamos falar aqui do papel do homem. Pense num lar que não tem um pai firme. Não é difícil? A família toda é estruturada por pai, mãe. Tem textos que falam a mãe, a instrução, ouça a instrução da sua mãe também, fala da mãe. Mas não pode ser uma ausência do pai. É um complemento, é algo a mais. O pai e a mãe educando os seus filhos. E na igreja é a mesma coisa, irmão. Se os homens da igreja não estão dispostos ao trabalho, a frequentar a igreja, alguma coisa está errada. Tem igrejas que a maior parte da igreja é mulher. Eu até pensei a gente contar hoje aqui, mas parece que está bem dividido. Nossa igreja tem bastante homens frequentando também. Então, algumas vezes a gente vê certas coisas, a mulher envolvida. Você vê mais reuniões de oração das mulheres, você vê esse livro mesmo, Mensagens Diárias. A maior parte das pessoas que compram são mulheres que se interessam, que dão para outros, mulheres. Você vai fazer pesquisa no site, né, das pessoas que, por sexo, você vê uma porcentagem grande de mulheres. Mas cadê os homens? Os homens não participam da igreja, não têm suas reuniões de oração, é algo que a gente vê na própria SAF, né? SAF tem toda a igreja, o PH tem algumas e mais ou menos. Por quê? Porque é ultrapassado esse negócio de SAF? Não, é porque a gente não quer muitas vezes compromisso e tem outras coisas. Mas vamos lá. Diz que um menino brincava certa vez e ele escorregou e caiu e se machucou, e diante da queda o seu pai gritou: seja homem, levanta e siga em frente. Politicamente correta essa frase aqui, né? Seja homem? Sim, ué. Vocês leram a revista, a explicação? Aqui a gente não pode, né? Hoje em dia há essa história do politicamente correto, você não pode falar nada, né? Se você fala qualquer coisa já é preconceito contra negros, se você fala qualquer coisa já é
é tudo complicado, né? Não estou falando que você tem que falar qualquer coisa, tem limites, mas também não é assim. Então, qual que é a ideia aqui? Não é uma ideia machista, seja homem. Aqui a ideia é: você caiu? Levante. Ah, o menino caiu hoje, ai tadinho, né? Pega lá o menino e fica lá. Esse menino cada vez mais ele vai aprender a se jogar no chão, porque um monte de gente vai acudi-lo. Agora fala: levanta aí, rapaz. Está doendo, mas é um raladinho de nada, vamos lá, vamos em frente. Hã? Pois é, levanta. Então aqui está dizendo, é a ideia por trás, visa apenas encorajar aquele menino que muito em breve irá se tornar homem. Muito mais será exigido dele. Homens, ouçam o chamado de Deus, levantem-se, sigam o Mestre Jesus. Apacenta as ovelhas de Cristo. Então, essa ideia de seguir em frente. Não é qualquer coisa que acontece. A gente ser totalmente sensível, né? Ah, eu não vou fazer mais, não quero mais. Mas ser firme. Ponto B que diz que eis-me aqui, Senhor. É realmente ouvir o chamado e responder a esse chamado. Hoje a gente falou lá dos magos do Oriente. Homens que se levantaram e foram até aquele lugar, ouviram o chamado de Deus. Fizeram boas coisas. Aqui diz, né? A expressão que está na moda é empoderamento feminino, uma palavrinha complicada isso, né? Acho que a gente deve pensar então também de empoderamento masculino, né? Então assuma seu cargo. Ponto 2, líderes amorosos. A liderança foi planejada por Deus, segundo as Escrituras, então isso não há dúvida na necessidade, né, de sermos líderes, homens serem líderes na igreja. Para isso precisa de estudo, planejamento, conhecimento. Pior do que não ser um líder é ser um líder que não tem capacidade, ou que não buscou se capacitar, que não tem firmeza. Então não basta apenas se dispor a ser líder, mas se preparar para isso. Continuando aqui, a história bíblica fala sobre homens, liderança de homens. Isso não, de certa forma, é um desmerecimento. Quando a Bíblia exclui as mulheres, aqui ele fala que faz parte do ensino da Bíblia. A gente muitas vezes fica pensando, mas por que é a mulher que tem que ser submissa? Porque está na Bíblia, porque Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher para ser auxiliadora. E, como eu disse, muitas vezes o problema é que a gente não entende o que é submissão, que é um papel diferente, não inferior, etc, etc. Por que o homem tem que ser pastor? Porque está na Bíblia. Presbítero, está na Bíblia, está ensinando isso. Então a gente não vai delongar, como eu disse, a respeito disso, porque é um cumprimento bíblico. Só que, por que os homens muitas vezes não assumem os papéis? Tem igreja que não tem diácono suficiente, e as mulheres começam a ter que fazer o trabalho do diácono. Tem igreja que não tem presbíteros ou pastor para cumprir o seu trabalho, e não tem homens para pregar, é as mulheres que começam a assumir, pregar. É assim que começou, é assim que a gente percebe que muitas pessoas, essa tal da teologia liberal, ou esse movimento feminista,
Ele começou por causa disso. Mas ter poucos homens dispostos, ter poucos homens capacitados, não significa que você tem que deixar de seguir o que a Bíblia fala e colocar as mulheres assumindo o lugar, que são separados ali para os homens. Eles têm que assumir o lugar deles. E é infelizmente o que tem acontecido muitas vezes, né? Homens têm deixado de cumprir o seu papel, as mulheres vêm e fazem. Não fica sem fazer, alguém vai fazer. E aí os homens acabam de acomodar, né? Acabam de acomodar. Porque a liderança, ela é algo interessante. Se você começa a fazer tudo e não sabe delegar para os outros, ou você acha, o outro não vai fazer igual eu faço, você começa a fazer tudo, de repente os outros vão fazer o quê? Vão acomodar. Tem alguém que faz? Vão acomodar. A gente volta a isso daqui a pouquinho aqui. O nosso texto, que eu nem li o texto, né? Agora que eu percebi que eu não li o texto, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, ele fala a respeito dos presbíteros, dos pastores, mas ele serve para os homens e para todos nós, em relação a qualidades da liderança. Vamos abrir lá? 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Só o versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, a palavra aqui de Paulo a Timóteo, principalmente no verso 1, ele fala sobre a liderança dos homens, né? aquele que é o líder, o presbítero, o pastor, mas serve a todos os homens. Quando ele diz aqui, desempenhar esse papel de liderança, excelente obra almeja, o que ele quer dizer com excelente obra almeja? Um fator importante da liderança. Liderança, alguns veem só como privilégio, veem como status. Agora eu sou o prefeito, agora eu sou o pastor presidente da denominação tal. Vê aquilo como status. E eu falei certa vez que às vezes as pessoas até confundem o cargo com elas, né? Elas acreditam que o cargo pode dar nome a elas. Não, elas têm que exercer o cargo, elas vão continuar sendo elas. O que é excelente obra aqui? Repare que a lição explica que era um período de perseguição. Então já pensou, olha, estão matando os pastores, vamos lá, vamos fazer seminário e virar pastor. Excelente obra almeja. É diferente a excelência para o ministério do que a excelência do mundo. Hoje, você é médico, né? Que cargo bom que você tem, embora o médico trabalhe bastante, né? Mas tem os seus privilégios, ganha um bom salário, etc. Mas na igreja, o cargo, ele não está relacionado a você ser poderoso, a você ser reconhecido como superior aos outros. E os textos que estão aqui, olha, Atos 12, que fala sobre a perseguição, depois Marcos 9:35 e Lucas 22, 24 a 27, fala sobre ser o último. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Depois fala que deve ser servo de todos. Por isso o tema aqui no ponto 2 é líderes amorosos. A liderança é uma doação, é servir. O líder amoroso quer abençoar, ele não quer ser um tirano que vai usar o seu cargo como liderança para favorecer, que é o que existe muito por aí, né? A pessoa assume um cargo e ele vai se favorecer dos outros menores ou dos outros que
vão servi-lo. Na igreja não. Essa é a liderança que Deus quer de nós, uma liderança amorosa, uma liderança de ser servo. Essa é a excelente obra. E a excelente obra porque é a obra de Deus, né? 1 Coríntios 15, lá no último versículo, fala que a gente serve a Deus, é excelente obra, né? É a melhor coisa que a gente tem para fazer. Sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então é uma excelente obra, muito bom. Exercer o seu papel é importante, é responsabilidade. Exercer o seu papel na igreja, muito mais. Homens, aqui a aula é sobre nós, homens. Exercer o papel é muito importante. Servir, cumprir a obra de Deus. Ninguém vai nos ajudar. Sim. Sim. A igreja é diferente. Sim. É.
E a igreja presbiteriana, ela segue a Bíblia, né? A gente entende as passagens bíblicas como a liderança veio da Bíblia. Aí o povo vai falar, não, mas a Bíblia está ultrapassada. Bom, aí não tem conversa, né? Se a pessoa não crê na Bíblia, não entende o que se passou, o que é novo e o que permanece, né? Não tem como. Uhum. Uhum. E a questão aqui também é uma pena que a gente não vai estudar junto a lição liderança masculina como liderança feminina, né? Mas a gente vai na semana que vem, então não faltem para a gente fazer essa comparação, porque é a ideia de completar. Uma casa que tem um homem, um líder, ele está no seu papel. A mulher vai fazer as coisas que são competência dela, com os filhos, e aquilo lá é uma harmonia, é uma ligação, são lugares, são papéis. Então, quando uma igreja tem uma liderança forte masculina, vai ter uma liderança feminina também forte, que vai estar no seu lugar, no seu papel, né? Mas vamos voltar aqui então. Liderança masculina, líderes amorosos, que nós estávamos falando sobre os líderes que são servos, prontos a trabalhar. Ponto 3, mestres eficazes. Aqui vem a parte que a gente começou a falar e vai continuar. A liderança é algo, como eu disse, muito sério, precisa de capacitação. Você não abre uma empresa se você não sabe fazer o negócio lá, principalmente nos dias de hoje. Você não tem que só saber fazer, você tem que saber fazer melhor do que todo mundo. Então, tem muita gente que não vai para frente porque não é capacitado. Alguns porque realmente não conseguem ir tão longe como outros, não é nem falta de esforço. Tem gente que se esforça e não consegue, mas tem muita gente que não se esforça. Então o que acontece? Ele não só é inferior, ele é frágil, ele é fraco, ele não cumpre o seu papel. Então é o que eu disse mais no início: homens, vocês precisam trabalhar, mas para trabalhar precisa se capacitar. E aqui fala, né, sobre a questão da mulher, que também instrui o filho. Tem uma passagem aqui de Provérbios 1:8, fala sobre isso. Tito 2, de 3 a 5, que fala sobre as mulheres que ensinam as mulheres mais novas. Então não é que é só o homem, né? O papel hoje, a lição é o homem. Mas sobre trabalhar, precisamos ter professores, precisamos ter pregadores, precisamos ter pessoas que vão liderar, sempre. E aí entra aqui o que a lição fala, que muitas vezes há uma acomodação
com o pretexto de que somente o pastor é responsável pelo ensino ou pelo aconselhamento. Isso é uma falha. O pastor é o responsável principal, ele vai dar aula. Nós não queremos que o pastor fique todo domingo à noite sentado, participando, assistindo lá o culto, né, ou a aula, enquanto que um outro irmão que vai fazer o trabalho. É o trabalho dele também, principalmente é o trabalho dele. Mas na igreja nós precisamos ter isso. Não sei se vocês conhecem algumas igrejas que, se o pastor não estiver lá, não tem quem fale, não tem ninguém. Isso é muito ruim, né? A nossa igreja, nós temos algumas pessoas que se dispõem, mulheres, homens, né? Mulheres também. Mas nunca é demais, né? O quanto nós nos preparamos. Porque às vezes é assim, o pastor vai dar uma aula de escola dominical, vamos supor, um bom pastor, um pastor responsável, vai estudar vários dias, vai ler a lição várias vezes, vai pesquisar em outros livros, tal. Aí fala lá, fulano, dirige a escola dominical. Ah, dirijo. Por que ele não é pastor? Eu não estou, como você diz, eu não estou dizendo que todos fazem assim, tá? Estou dando um exemplo. Como ele não é pastor, ele acha que sábado à tarde pega a revista lá, dá uma lida e vem dar aula. Não, pelo contrário, que se o pastor estudou, o que não é pastor, teoricamente tem que estudar muito mais, né? Se preparar muito mais. E às vezes não é o que acontece, porque ele fala, mas eu não sou pastor mesmo, a cobrança não vai ser grande, né? Eu dou uma aula lá. E tem uns que acham, eu nem estudei só um pouquinho e dei aula melhor que o pastor ainda. Aí foi ruim, né? A gente precisa se preparar, precisa estar disposto, né, a isso. E vários homens, né? Não é só o presbítero também, todos nós. Falei de aconselhamento, né? Quantas pessoas às vezes não têm coragem de encontrar com o pastor ou com um dos líderes, mas é seu amigo. Você está preparado para aconselhá-lo? E no meio desse aconselhamento, pregar a palavra de Deus para ele? Então, tudo isso, pode falar. A igreja vai crescer. Mesma coisa no lar, né? Pode falar. Pois você assiste a gravação, então.
Aham. Terminando o ponto 3, então, ele diz: cada homem da igreja precisa desenvolver e praticar suas habilidades de ensino, pois cada homem é marido ou um marido em potencial. Está falando da liderança masculina, né? Então esse homem, ele precisa desenvolver habilidades da liderança. Se ele não tem essa habilidade, ele vai sofrer tanto na casa, no serviço, ele vai ficar lá, ele não sabe, né? É o frouxo mesmo nesse sentido. Então a gente precisa se fortalecer nisso. Deus ordena que os maridos sejam mestres em sua casa. Quando a palavra de Deus habita em nós ricamente, acabamos ensinando ou admoestando uns aos outros. O ponto último aqui: exemplos piedosos. Então, como que esse homem ele vai desempenhar o seu papel? Ele vai servir a igreja e ele deve ser exemplo. Falou aqui do marido. Como que o marido é um exemplo de líder na sua casa? Ele é aquele que ama, se relaciona com sua esposa e de forma assim como Cristo, né? É o tipo de Cristo com a igreja. Então é um relacionamento, né, de liderança, de amor. E assim também é o trabalho nosso para com a igreja. Nós precisamos ser piedosos. E aí aqui nós não lemos todo o texto, mas fala uma lista enorme. E quando você lê essa lista, você pensa: nossa, mas estamos tão distantes dessa verdade. Mas a lição diz que esses padrões divinos são elevados, mas não são impossíveis. Lembra do feito melhor do que perfeito? Eu ser hospitaleiro. Enquanto minha casa não estiver pintada, não tiver um sofá novo, não tiver tudo bonitinho, eu não vou hospedar ninguém. Feito é melhor que perfeito. Você tem que começar a fazer as coisas. É irrepreensível. Ninguém é irrepreensível. Você conhece alguém irrepreensível? Eu não conheço, só Jesus mesmo. Então eu vou ser de qualquer jeito mesmo? Não, você vai ser o mais irrepreensível possível. Esposo de uma só mulher, aqui não tem nem o que falar nada, né? Tem que ser fiel, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Então tem essa lista aqui, né, que nós já estudamos quando falamos sobre os diáconos. É uma lista que fala a respeito de várias qualidades, né? Não deve ser novo na fé, não deve ser dado ao vinho, deve governar bem a sua própria casa, criando seus filhos. Então são listas, é uma lista enorme em relação ao presbítero e diácono, mas também a qualquer demais líder e qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer irmão cristão que seja, aqui no caso nós estamos falando dos homens. Isso é ser exemplo, isso é exemplo de piedade, é o que a Bíblia ensina, é o padrão de Deus. É difícil? É difícil, mas é o padrão de Deus, é o que nós temos como referência. A minha referência não pode ser baixa, não pode ser o mundo, o que o mundo pensa, não pode ser, o fulaninho ali está bom, né? Às vezes a gente acomoda no outro líder, até às vezes a gente brinca quando um líder novo é eleito, um novo, ele começa a copiar o modelinho dos outros que já são eleitos. A gente fala: não, você não pode, você tem que, faça o trabalho melhor possível. Então a gente precisa fazer o melhor. Isso é ser exemplo, é ser padrão. Desejamos que a igreja tenha mais e mais homens que busquem esse papel de líder amoroso, mestre eficaz e exemplo piedoso. Conclusão. A presente lição apresenta uma visão mais ampla da liderança da igreja, tendo em vista que frequentemente limitamos a liderança aos oficiais. Então, o que ele está falando aqui o tema é mais abrangente.
Cada homem precisa entender que ele é um líder em potencial, ele é um líder que tem que estar preparado. Ele pode ser reserva, né? Uma hora vai precisar dele. Essa história do coronavírus, eu não acompanho muito futebol, mas parece que tem tido algum problema com um goleiro, né? Porque são só 2 ou 3, e de repente um fica doente, o outro fica doente, e tem time que está escalando 7 goleiros, né? Por quê? Porque está difícil. Então, nos tempos de hoje, irmãos, eu estou aqui hoje, né? Segunda-feira, não sei, não se eu estou com coronavírus ou morto, mas às vezes só de estar com febre, né? Acordou com febre, uma gripe, não pode vir à igreja quarta-feira. Aí liga para o outro, não, também estou gripado. Então nós estamos vivendo num tempo que de repente tem 10. E aí, quem que vai pregar? Quem que vai dirigir? Vamos fechar a igreja? Foi o que o Neto falou. Tem que ter uma sequência. Vai chegar na Janaína logo, viu, Janaína? Precisamos de líderes. Temos um homem, um outro presbítero, um diácono, se não um presidente da SAF ou alguém para liderar. Nós precisamos de trabalhar, de servir a Deus. E por isso que a gente tem que ter sim essa responsabilidade, cada homem assumir o seu papel. E é interessante que muitos começaram a trabalhar exatamente no momento desse, né? Era reserva, não tinham outro para pregar. Você prega hoje e de repente se destacou e resolveu seguir isso. Isso é muito importante. Por isso que é importante a gente dar oportunidade, né, para os irmãos. Às vezes dirigir uma reunião de oração, um estudo, ou fazer uma abertura, dar um aviso, porque todos nós precisamos estar trabalhando. Acho que às vezes a gente peca um pouco em relação a isso, no sentido de não dar mais oportunidades, mas por um lado, algumas vezes pessoas não querem oportunidade, né? A gente fala isso em qualquer nível, em qualquer tipo de trabalho, né? Os dois lados falham. Se todo homem é um líder em potencial, seja na família ou na igreja, será necessário encontrarmos homens dispostos a ser líderes amorosos, mestres eficazes e exemplos piedosos. Então aqui são os pontos da lição, né? O ponto 2 são os líderes amorosos, que nós falamos que não é um líder que é tirano, um líder que quer ser autoritário, mas é um líder que serve, um líder que não se importa em ser o último para ser o primeiro. Mestres eficazes, quando nós falamos aqui a respeito do treinamento, e exemplos piedosos, seguindo o que a Bíblia ensina, buscando a referência bíblica na conduta. Seremos exemplos quando tivermos uma conduta elevada, seja ela tão difícil quanto for. Pois somente assim a igreja poderá experimentar um ministério sadio e frutífero. Então, a forma da igreja ser uma igreja sadia, forte, é exatamente com pessoas dispostas a servir, trabalhar. Então, não tem um modelo, irmãos, de igreja que não seja esse modelo. Pessoas exercendo os seus dons, o homem no papel de homem, a mulher no papel de mulher, cada um de nós envolvidos na causa de Deus. Tem um monte de igreja, tem igreja cheia, e não tem tantos líderes assim. Talvez estão fugindo da forma, estão levando entretenimento, estão levando mais espectadores do que pessoas para servir, não sei, não adianta a gente ficar falando dos outros, mas que o modelo certo mesmo de ser igreja é estar envolvido na obra de Deus. E aqui o papel hoje é do homem, então o homem estar envolvido na obra de Deus. Aplicação. Você é capaz de identificar em sua vida as características de um líder? Aí pede, faça uma autoavaliação e busque a Deus para o desenvolvimento de habilidades, Não se desespere, Porque coisa difícil é exatamente o autoexame, gente? Quando a gente olha, eu dei o exemplo da câmera lá, dos filmes, feito melhor que perfeito. Faça um vídeo, faça essa experiência, faça um pequeno vídeo e assista. Dificuldade, Se ouvir a nossa voz já é difícil,
a gente ouvir, assistir um vídeo nosso, é difícil. É difícil. Mas não desanime, como diz aqui. Não se desespere. Busque a Deus. Faça o melhor. E você vai ver que não é tão ruim assim não, viu, gente? Às vezes você fala, mas não está bom. É excesso de perfeição, excesso de vergonha, de vaidade, né? Quem tem muita vaidade que fala, não, eu só quero sair lindo, né? Antes de tirar foto tem que arrumar, maquiar, tal, pô, arrumar melhor. Aí tá bom. Tem que arrumar também, tá, gente? Não estou falando que tem que ficar desarrumado. Mas a gente precisa fazer. Compreenderão. Aqui está falando da mulher, né? É o finalzinho aqui, ele diz que se o homem se esforçar, se o homem trabalhar, vai ser mais fácil para as mulheres se submeterem a essa liderança masculina. Então aqui fala, elas compreenderão, né? Compreenderão que a liderança masculina foi estabelecida por Deus e que não devemos ceder à sedução da cultura. Elas cumprirão o seu papel de auxiliadoras e glorificarão a Deus nisso. É muito mais fácil, né, mulher? Quando tem um líder, quando tem um homem fiel, trabalhador, a estar do lado. É muito mais fácil. Né? Um líder que ama, que cuida, que é humilde, é muito mais fácil. Mais alguma palavra? Perguntas? Pode falar. Verdade, um líder que não tem a comunhão com Deus, ele pode ser o melhor que for, né? Mas ele vai ser vazio, né? Com certeza. Então, que Deus nos abençoe. Vamos encerrando assim este momento. Então, quem puder, semana que vem a gente continua aqui. Se você não puder assistir, sempre fica gravado lá pela segunda, terça-feira. A mensagem ela é colocada de volta na internet, você pode acompanhar, pode assistir. Deus os abençoe.